não é meio doido que ainda tem gente que, tipo, acredita em terra plana? Antigamente eu até entenderia, porque o quê? A primeira foto da Terra redonda foi tirada o quê? 80 anos atrás? Não, mas calma aí. Eles já sabiam que a Terra era redonda muito antes de mandarem um foguete pro espaço. E na verdade, tinha um cara que já sabia disso e ele conseguiu medir a circunferência da Terra só usando um graveto. Tá. Não, mas eu realmente tô falando sério. Tá, e quem que foi o nerdão que fez isso? Esse nerdão aí foi Eratóstenes. Ele era matemático, geógrafo, astrônomo, poeta e, ainda por cima, era diretor da Biblioteca de Alexandria. Nossa, tá, mas como ele conseguiu ser tudo isso ao mesmo tempo? Digamos que sendo diretor, ele tinha bastante tempo livre para fazer as coisas dele. Então, e ele ainda era professor particular do filho do rei. Tipo, todos esses privilégios ajudaram muito ele nessa história. Desde quando você tá nesse vídeo? De qualquer forma, diferente do que muita gente pensa, os gregos antigos já sabiam que a Terra era redonda. Eles só não tinham noção do seu tamanho, sabe? Foi aí que o bicho pegou. Pô, legal toda essa história aí desse Eratóstenes, sei lá, o cara aí. Mas o que levou ele a medir a circunferência da Terra? Porque não é possível que ele fez isso só porque ele tava de saco cheio. E de fato, tudo isso começou quando Eratóstenes ouviu uns boatos de viajantes que vinham da cidade de Siena. E as conversas eram mais ou menos assim: cara, você não vai acreditar, mas um solstício de verão, exatamente no meio-dia, o sol brilha de um jeito tão esquisito que ele não faz nenhuma sombra nas paredes dos poços. É, muito legal, mas será que a gente não pode apertar um pouco o passo? Tá, então deixa eu adivinhar. A história toda aí foi o gatilho pro Eratóstenes então começar a matutar essas ideias. Realmente, ele tinha uma mente obsessiva. Ouvindo isso, ele parou e pensou: espera aí, se o sol fica bem em cima da cabeça das pessoas em Siena, a ponto de não fazer sombra, e aqui em Alexandria, no mesmo dia e na mesma hora, as coisas continuam projetando sombra, não seria possível utilizar isso para calcular a circunferência do planeta? E realmente seria. Esse fenômeno só poderia acontecer se o chão entre as duas cidades fosse curvo. E foi desse fato que ele se aproveitou. E assim, a execução desse seu experimento foi bem articulada, pois ela exigiu uma sincronização das duas cidades. E naquela época não existia tecnologias como GPS e satélite. Ah, vá, jura mesmo? Cala a boca que eu ainda não terminei de falar. Além, o maior desafio seria sincronizar o experimento, porque ele precisava acontecer em 2 locais diferentes ao mesmo tempo. Em Siena, quando o sol estivesse perfeitamente vertical e não projetasse sombra sobre as paredes desse poço. E em Alexandria, onde que ele ia medir a sombra da estaca de madeira que ele fincou no chão. Tá, mas e como é que ele fez pra saber que o experimento tava sincronizado nas duas cidades? Porque não tinha como ele só mandar um zap pra alguém. E é aí que tá. Para que esse experimento funcionasse, as duas cidades tinham que estar no mesmo meridiano, ou seja, elas tinham que estar na mesma linha norte-sul. E o experimento deveria ser realizado no meio-dia solar do solstício de verão. Se esse fosse o caso, o meio-dia solar ia acontecer em ambas as cidades ao mesmo tempo. E esse era o caso? Quase. Hoje a gente sabe que tem uma pequena diferença nesse meridiano, mas para o seu experimento essa diferença era desprezível. Desse jeito, não foi necessário que alguém estivesse lá em Siena para verificar a sombra do poço. A natureza ia fazer o seu trabalho, deixando o sol perfeitamente no ângulo reto. E em Alexandria, o Eratóstenes usaria um gnomon para medir a sombra projetada. Gno o quê? Ah, perdão, gnomon é basicamente uma haste vertical. Tá, e daí? Ele tem uma sombra num pedacinho de pau. O que ele vai fazer com isso? O que isso ajuda? Se você olhar bem, essa sombra projetada na haste fazia um triângulo retângulo, tá vendo? E os catetos desse triângulo retângulo era justamente a haste e a sombra, das quais ele conseguia medir o tamanho. E se a gente tem o tamanho dos dois catetos, dá pra gente usar a trigonometria para achar o ângulo dessa sombra. Tá, e como é que isso funciona? Aí é só usar a função da tangente. A gente sabe que a tangente de um ângulo é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. No nosso caso, o cateto oposto é a sombra projetada e o cateto adjacente é a haste. Dessa maneira, foi possível chegar no ângulo de 7,2 graus. Não, calma, naquela época não existia calculadora, né? Então como é que ele fez tudo isso na mão? É mesmo impressionante, né? Agora a gente vai precisar abstrair um pouquinho. A luz do sol que incide sobre o poço de Siena está vindo de maneira perpendicular à Terra. Isso significa que se a gente traçar uma linha a partir desse poço
ele vai passar pelo centro da Terra. E se a gente fizer o mesmo com a haste em Alexandria, a sua linha vai se encontrar no centro do planeta, com a outra linha. E como a gente pode ver, essas duas linhas formaram um ângulo X. E utilizando uma semelhança de triângulos, é possível determinar que esse ângulo X era o mesmo ângulo que aquela sombra que estava sendo projetada lá em Alexandria. Tá parecendo um pedaço de pizza. Eu acho que esse é um jeito de ver o problema. Bem, seguindo essa sua lógica, a gente pode imaginar que a circunferência do planeta equivale a uma pizza inteira. Toda essa circunferência vai equivaler a 360 graus. E o nosso pedaço tem apenas 7,2 graus. Então, quantas vezes ele caberia dentro dessa circunferência completa? Tá, então a gente pode dividir 360 graus por 7,2 graus, isso vai dar 50? Nossa, que conveniente, né? Pois é, né? Então a gente pode assumir que essa nossa fatia representa 1/50 da circunferência. Logo, a distância de Alexandria até Siena também representa 1/50 da distância total da circunferência do nosso planeta. Então, tudo o que falta agora é só descobrir a distância entre essas duas cidades e multiplicar ela por 50. Mas como fazer isso através de um deserto gigantesco? Ah, já sei. Camelo. Só usa camelo. Ah, só que não, né? Camelo é um bicho muito teimoso, não vai andar em uma velocidade constante, tá andando de boa com ele, do nada, o EPA ele não quer andar mais. Não dá pra confiar em camelo pra fazer medida precisa. Mas se eu não posso ir de camelo, eu vou fazer como? Eu vou andando? Precisamente. Você tá falando sério? É sério, pô, o nome desses caras era Bematistas, e eles eram treinados pelo exército do rei pra marchar mantendo passos perfeitamente idênticos e regulares. O seu trabalho, simplesinho assim, marchar de Alexandria até Siena, contando cada mísero passo no calor escaldante do deserto. E você achando ruim de fazer esteira na academia. Não, tá, mas de onde é que ele tirou esse poderio todo pra poder contratar o oficial do exército pra ficar caminhando no deserto? Alô, professor particular do filho do rei, lembra? Ih, olha só, os bematistas já voltaram. E vamos ver o que eles trouxeram. 5.000 estádios? Ok, agora que a gente tem a distância, é só a gente... Não, peraí, calma. Estádio? Estádio de quê? Futebol? Estádio de beisebol? Quem que mede coisa em estádio? Que é estádio? Não, esquece esses estádios de hoje em dia. Essa medida estádio, antigamente, era baseada nos estádios gregos. Mas esse estádio que o Eratóstenes usava, na verdade, era uma conversão, que valia 1/40 do esquema egípcio, que também era outra medida aí. E isso equivalia aproximadamente a 157 metros. Então, temos uma distância de 5.000 estádios, que multiplicamos por 50, que é o número de vezes que uma distância cabe na circunferência. Isso dá 2.500.000 estádios, que multiplicando por 157,5 metros dão 39.375 quilômetros. Tá certo isso? Sim, e se a gente comparar essa medida com a medida atual da circunferência da Terra, que é 40.008 quilômetros, ele errou por menos de 2%. Viu? Eu falei que era possível. Tá, vamos voltar a jogar? Tá, pode ser. Peraí, eu acho que a gente acabou com a continuidade do vídeo. A gente não trocou de lugar. Quarta parede?